O devocional já foi lido. Mateus 28 e 20. Glória a Deus para todo sempre. Versículo 20, a parte B. Somente a parte B. Palavras proferidas por Jesus. Ele disse o seguinte: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem disse? Quem disse? O que ele disse? Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Só quem acredita nesta palavra. Ok. Nós podemos, em todas as partes das Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, ver homens que sabiam o valor da palavra, cria nas promessas e provavam. Uma coisa é dizer e outra coisa é praticar. Exemplo: Paulo e Silas, eles cantaram na adversidade, em uma cadeia pública. E o que levou eles aquele momento de adoração e louvor, que era o menos provável ele fazê-lo, nada mais era do que a crença, a fé na promessa da presença dele nas suas vidas. Glória a Deus. E a Bíblia está cheia disto, das promessas e do cumprimento delas. E se nós verdadeiramente acreditar naquilo que o Senhor falou, a gente vai colocar em prática. Quando o Senhor andou sobre as águas do mar revolto, na escuridão os discípulos do barco gritaram dizendo: é um fantasma. E fantasma não existe, eles sabiam disso, mas o medo levou eles a crer de forma errada. O Senhor disse: não sou fantasma, sou eu, Jesus. E Pedro disse: és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. E foi muito fácil. Jesus disse: tão somente pule do barco e venha. E ele pulou. Por que ele pulou? Porque ele acreditou. Glória a Deus. Quando você acredita, você age. Por quê? Porque fé é ação. Entre os muitos conceitos, definições de fé, mas a que mais enquadra na grande verdade é uma ação. Se eu creio, eu ajo. Então Jesus prometeu estar com eles todos os dias. Pense comigo, Jesus a caminho do Gólgota. Pense comigo, Jesus com o corpo mutilado, e todos, na hora que ele foi preso, fugiram, correram, e teve até discípulo que fugiu nu. Glória a Deus. E agora, como continuar acreditando naquela promessa da sua presença? Como continuar acreditando na promessa da sua presença, se agora ele estava sendo vitimado, se agora ele estava sendo ultrajado, e se agora ele estava de braços abertos, parecendo impotente em uma cruz, dando o último suspiro? Como acreditar?
Glória a Deus. E claro, nós encontramos os dois discípulos voltando para a sua aldeia em Emaús, e eles discutiam acerca destas promessas e destes fatos, quando o terceiro, ou quando um viajante os acompanhou, e perguntou: que palavras são essas que trocais pelo caminho? E eles perguntaram se ele era estrangeiro e não sabia dos fatos que estavam acontecendo, e que todo mundo comentava. Glória a Deus. E o Senhor se revelou para ele de uma forma muito especial. Quando fez menção de passar, eles disseram: não, fica conosco, fica conosco. Glória a Deus. Jesus ficou e ele serviu um jantar, e quando o Senhor apresentou o pão, terminou, o Senhor não estava mais ali. E eles: Cleopas, não ardia em nossos corações enquanto ele falava conosco. É ele. A presença dele mudou a história, e eles voltaram para dizer que ele havia ressuscitado. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, esta noite eu quero falar aos amados irmãos sobre a promessa da presença. Diga: a promessa da presença. Isto, ele prometeu, e ele está cumprindo. Ele está conosco. Você, ou todos, podem dizer para mim: pastor, nem precisa falar isso, porque nós já sabemos. Ok. Quando é que você sabe? E quando é que você não sabe? Você sabe porque está escrito, mas você precisa saber, na hora da necessidade, na hora do perigo, na hora da adversidade, na hora da tempestade, na hora do vento contrário, na hora que o inimigo se levanta. Aí você precisa não só saber intelectualmente, mas você precisa saber espiritualmente e viver aquele momento com ele. Glória a Deus. Se você entende que ele está convosco, você não tem motivo nenhum de reclamar, de murmurar, de amaldiçoar. Não, Senhor. Por quê? Porque ele está com você. Então, meus amados e queridos, uma prova dada por ele do cumprimento desta promessa foi a ressurreição. A ressurreição é a maior prova para o cristianismo da existência de um Deus vivo, real, poderoso e que está no nosso meio. A segunda prova, meus amados irmãos, são os sinais. Os sinais que ele, antes de ir, prometeu, como a vinda do Espírito Santo sobre nós, sobre aqueles que recebessem-o como Senhor e Salvador. E a promessa cumpriu-se em Jerusalém por ocasião do Pentecostes. Glória a Deus. E todos, sem exceção de nenhum, todos que estavam ali, os quase 120, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Isso é fato da presença dele. Por quê? Porque ele prometeu que batizaria, e agora ele chegou no meio, através dos sinais, e batizou todos com o Espírito Santo. Lá em Jerusalém, mas aqui também, ele continua batizando com o Espírito Santo e com fogo. Pastor, nunca mais Jesus batizou. Você já percebeu isso? Nunca mais Jesus batizou com o Espírito Santo. Claro, porque está todo mundo batizado? Está não. Número 1, nem está todo mundo batizado. Número 2, e tem muitos que foram batizados, mas perderam o dom das línguas. O vaso rachou,
furou e o azeite foi embora, está vazio, sem nem força de dar glória a Deus e aleluia, mas ele não mudou, ele é o mesmo. Jesus, meus amados irmãos, ele ressuscitou, mas não é isso que eu quero falar, isto é apenas um preâmbulo. O que eu quero mesmo dizer para todos é que o fato de ele fazer esta promessa, de estar conosco todos os dias, não impede os confrontos da vida, os confrontos diários da vida. O fato dele prometer estar conosco todos os dias, não anula as lutas diárias, as tempestades, os ventos contrários. Porém, a presença dele na vida de um crente faz toda a diferença. Uma coisa é de um crente que tem a presença de Deus na vida, e um outro crente do mesmo ministério, da mesma denominação, da mesma congregação, se a presença de Deus não estiver e não for com ele, ele age totalmente contrário àquele que está na presença de Deus. Deus de Israel. O que isso quer dizer? Que ele era Deus de todo Israel. E no vale de Elão estava ali o exército de Saul. Glória a Deus. Mas se levanta um filisteu incircunciso, filho do cão, filho do diabo, e começa a humilhar, subestimar e desafiar, e todos por trás do monte, assombrados, assustados e com medo. Por quê? Porque olhava para o tamanho daquele homem e diziam: é um gigante. O que é que estava faltando neles? A presença de Deus. Aleluia. Porque Saul não estava lá. Ele foi ungido rei, aleluia, para estar na frente da batalha com o seu povo, mas ele estava lá. Por quê? Porque ele sabia que ele não teria como confrontar Golias. Ele estava com medo, porque o vaso dele estava rachado e o azeite havia desaparecido. Ele tinha coroa de rei, ele tinha as vestes de rei, mas faltava a unção de rei sobre a sua vida, e sem unção o crente não pode fazer nada. Mas aparece um ungido de Deus. Aparece alguém que andava com ele, Davi. Reconhecidamente uma criança. Era um adolescente, saindo ainda para a juventude. Quando ele chegou como menino de recado para trazer lanche para os seus irmãos que estavam na batalha. Uma pequena diferença. Os irmãos o repreendeu e perguntou o que é que ele ia fazer ali. Você veio fazer o que aqui? Glória a Deus. Por que eles fizeram aquela pergunta, pastor Genival Bento? Foi com ciúme? Foi com inveja? Foi por medo, por prevenção ao seu irmãozinho pequeno? Foi não, irmão. Foi porque eles estavam lá na casa do seu pai Jessé, quando o profeta Samuel chegou, colocou ele no meio e sobre a sua cabeça colocou o óleo. No meio. A presença de Deus veio sobre Davi, e a partir daquele momento, a Bíblia diz de forma enfática que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele fez a diferença ou não fez naquele vale? Fez.
mas ele não podia entrar na batalha por conta própria. Tem pessoas que entram na batalha por conta própria, não tem satisfação para dar para ninguém, mas ele tinha. Israel tinha rei, e ele respeitou o quê? Respeitou o governo, respeitou a autoridade maior, a autoridade que era também sobre ele. Ele foi lá pedir autorização. A priori, o rei disse: não, você não tem como, meu filho, você é muito criança. Ele disse: deixa eu dar o meu testemunho, rei meu senhor. Deixa eu dar só o meu testemunho. Tem crente que nem testemunho tem. Glória a Deus. Irmão, vem dar uma palavra, falar de Jesus. Eu não sei falar, mudo. Glória a Deus. Agora sabe falar da vida do povo, mas sabe falar mal do irmão, sabe falar do seu regente, sabe, mas o Senhor não sabe. O que é que está faltando? A presença de Deus na vida dele. Só quem tem a presença de Deus, levante a mão e glorifique. Aleluia, aleluia. Todo crente, irmão, pode não ser um pregador, mas todo crente tem que ser uma testemunha viva da pessoa do Senhor Jesus. O Senhor disse: mas recebereis sobre vós a virtude do meu Espírito. A virtude do Espírito Santo está sobre todo o quê? Todo salvo. Não é sobre todo crente, é sobre todo salvo. Aleluia. Aí Davi conta o seu testemunho. Samuel 17, 37, salvo engano, 37. Ele diz: ei, meu senhor, cuidando eu das ovelhas do meu pai, de repente aparece um leão. O leão runge, as ovelhinhas ficam assustadas, e o leão parte de lá para cá e eu daqui para lá. Oi, meu filho, isso aconteceu mesmo? Disse: sim, meu senhor. Glória a Deus. Aconteceu. Me encontrei de cara com o leão, peguei o leão pela barba. Aí eu vou fazer os acréscimos. Dei uns 4 pipocos nele e arrebentei com o leão. Glória a Deus. Esse leão aqui, irmão, é o símbolo de Satanás. Crente não pode ter medo de demônio, de Satanás, de macumbeiro, de macumba, de encruzilhada, de vela preta, de cachaça. Não, senhor. Crente tem unção de Deus para desfazer as obras de Satanás. Aleluia. Xandanda kodekada sodibi kanda karabacaia. Depois, ei, meu Senhor, aparece um urso. Glória a Deus. Aleluia. E o urso veio de encontro às ovelhas do meu pai, e eu acabei com aquele urso. E não será diferente contra este filisteu. Ele nem reconheceu Golias como gigante, porque ele sabia que o gigante mesmo era Deus. Aleluia! Aleluia! E Saul disse: olha, faz o seguinte, veste as minhas roupas ou vestes, toma a minha espada, meu escudo. Não, rei, meu senhor, não precisa não. Quem sou eu para entrar nas suas vestes? E tentou sair diplomaticamente, mas o rei disse: não, é com as minhas vestes mesmo. Aí Davi vestiu, irmão, mas não deu para ele, porque veste de desviado não dá para crente cheio do Espírito Santo. Veste de desviado não dá para crente cheio do Espírito Santo, não. Dá não, aleluia. Quando ele vestiu, o próprio rei reconheceu, disse: você está certo, dá não, veste desviado, não dá não, para quem cheio do Espírito Santo, aleluia. E Davi foi embora com a presença de Deus. E ele, na presença de Deus, naquele vale, fez a diferença.
O diabo foi vencido, o mundo foi vencido, e a carne também foi vencida, foi crucificada. Glória a Deus, aleluia. Mas amados e queridos irmãos, a promessa continua. Essa promessa é do Senhor Jeová. E deixa eu dar uma boa notícia. Todos estão debaixo da mesma promessa. Glória a Deus. A promessa de sair, não só sair na presença. A presença de servir, não com as suas habilidades e capacidades humanas, mas com a presença. E a promessa de subir. Aleluia! Você não vai conseguir sair do mundo com esse sistema diabólico implantado por Satanás, se não for a mão de Deus que de lá te arranque. Foi assim com Israel, foi assim comigo, é assim com você. Foi a presença de Deus, por isso nós não temos do que nos gloriar. Aleluia! Servir, independentemente do lugar, nós fomos chamados não para sermos senhores, mas você foi chamado para ser servo. Sim, senhor, pois não, senhor. E o servo não pode fazer mais do que faz o seu senhor. Aleluia! E depois subir. A exemplo de Israel, debaixo da promessa de Canaã terrestre, mas nós de Canaã celeste. Mas para sair, não se podia ou não se devia sair sem a presença de Deus. E o que foi que trouxe a presença de Deus à vida do povo de Deus? O que foi? A obediência. Diga, a obediência. Isso, é através dela que a presença de Deus se manifesta. E o que foi que Deus falou? E Deus falou por meio de quem? Do pastor Moisés. E o que foi que Deus disse? Deus disse, olha, amanhã eu vou tirar vocês do Egito. Agora, tem uma coisa, meia-noite, haverá lágrima, choro, pranto, dor, porque vai morrer o primogênito de todas as casas. Agora, a casa que tiver a marca, o anjo da morte não vai entrar. Ah, não vai não, mas não vai mesmo, tem que ter a marca do sangue. Olha para o teu irmão e diga, tem que ter a marca do sangue. Isto, aleluia. Aleluia! Por que a marca do sangue? Porque o sangue justifica, o sangue protege, o sangue santifica. Tem que ter marca do sangue na vida. Se faltar a marca do sangue na tua vida, meu irmão, o diabo entra e entra mesmo. Mas para ter marca do sangue, precisava ter um cordeiro. E o cordeiro tinha que ser sem mancha, sem mácula. Mas não era só ter o cordeiro, não. Tinha que ter o cordeiro. Diga, tem que ter o cordeiro. Olha para quem está perto de você, diga, tem que ter o cordeiro. Agora tem um pequeno detalhe. Não podia colocar o cordeiro dentro da casa. Diga para o irmão, diga, não podia colocar o cordeiro dentro da casa, se na casa tivesse pão levedado. Que não tivesse, o pão tinha que ser levedado, que não tivesse fermento, desculpe. Não podia o cordeiro entrar numa casa que tivesse fermento. Quantas pessoas estão fermentadas, inchadas?
Diga, não pode ter fermento. Diga, um pouco de fermento leveda toda a massa. Altera. Glória a Deus. É verdade. Quantos crentes hoje estão fermentados? Glória a Deus. Deus não pode usar mais um crente com dom de profecia, pastor Bento. Quando usa o crente com o dom de profecia, ele diz, meu negócio não é com pastor. Pronto. Já desmerece a Bíblia. Meu negócio não é com o pastor, meu negócio é com Deus. E outra coisa, irmão, qualquer coisa, me procure em casa. Vai lá me consultar, que Deus vai me mostrar, vai contar toda a sua vida. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Vocês estão pensando que é brincadeira? O problema não é o profeta dizer, vai me consultar. O problema é quem vai consultar. Está pior do que ele. Glória a Deus. Usando o nome do Senhor em vão. Mas esse não é o meu assunto. O meu assunto é a promessa de Deus. Com promessa Deus tirou. Agora disse, a casa tem que estar limpa. A casa tem que estar limpa. Porque o problema não é o que está por fora não, é o que está por dentro. Você por fora pode estar bonitinho, mas por dentro pode estar como um fariseu, sepulcro caiado. Os fariseus eram assim, aquele ar de generosidade, de bondade, mas procurando um meio de matar Jesus. O fariseu é assim, meu irmão, meu amigo, meu pai, e procurando uma forma de matá-lo. Glória a Deus. Mas graças a Deus que nessa igreja não tem fariseu. Levante a mão e glorifique a Deus por isso. Aleluia! Todos debaixo da promessa, não para Canaã terrestre, mas Canaã celeste. Deus prometeu tirar, Deus tirou, aleluia. A parte de Deus foi feita, e a deles também foi feita, de todos, ou de quase todos. Dentro de casa todo mundo, cordeiro, fermento fora, os umbrais pintados de sangue. Pronto, aqui não entra nenhum demônio, não entra macumba, feitiçaria, não vai entrar nada, porque tem uma marca lá fora, a marca do sangue. Ok? E o povo saiu. Diga, o povo saiu. Diga, nós saímos também. E estamos a caminho do céu. Só quem está a caminho do céu. Quem está caminhando para o céu? Glória! Mas meus amados e queridos irmãos, o diabo não desiste, nunca, nem tira férias, nem folga. E de repente, o diabo levantou outra vez e disse, não, peraí, eu perder todo este povo, não, vou atrás. E se aparelhou e foi atrás. Glória a Deus. Faraó esqueceu que aquele povo tinha um Deus todo-poderoso. E não são poucas as vezes que o diabo esquece do Deus que você tem, do Deus que você serve, e ele vem atrás. Aleluia! E tentou encurralar Israel no mar, entre o mar e o deserto. Glória a Deus. Não adianta se fechar à tua direita, não adianta se fechar à tua esquerda, não adianta se impedir a tua ida, não adianta se impedir a tua volta, porque se fechar os quatro lados da tua caminhada, Deus abre uma janela no céu e você sai voando nas asas do Espírito Santo, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Aleluia! E Deus abriu um caminho por dentro do mar, e o povo passou a pé enxuto. E do outro lado, depois de Deus imputar juízo sobre Faraó, do outro lado, Miriam,
que era a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, juntou todas as mulheres e disse: vamos fazer uma festa. Vamos fazer um culto em ações de graças pela grande vitória que Deus nos deu contra Faraó. E pegou o tamborim com todas as mulheres e cantou e dançou e gritou e profetizou e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Meus amados e queridos irmãos, depois deste culto de ações de graça, desta grande festa, glória a Deus. Pensa, depois de você fazer um agradecimento do que Deus fez na sua vida, o que é que você espera dali por diante? Só vitória. Eu lembro-me do acidente que eu sofri, um dos acidentes, e Deus me livrou da morte, e eu fui para Paulo Jacinto, pastor Jaziel era o pastor de lá, e ali eu dei um testemunho, irmão, a igreja incendiou, foi um negócio, eu voltei nadando, glória a Deus, vendo tantas coisas que Deus fez naquela noite, pelo um simples testemunho, glória a Deus, e eu vinha muito regozijado, e no caminho, no meio de toda essa alegria, o carro que eu vinha capotou, e eu meti a cabeça no para-brisa, que arranquei o para-brisa com um atestado. Não sabia que minha testa era tão forte assim, não. Descobri naquele dia, mas ficou, ó, pó. E Deus estava lá olhando, Deus viu. Deus viu a festa que Miriam deu, mas Miriam deu a festa porque estava na presença. Na presença de Deus a gente dá festa. Glória a Deus. Mas o problema é que nós precisamos compreender que Deus não só está presente nesses momentos, em outros momentos Ele está. E a presença de Deus não impede as lutas do dia a dia. Preste bastante atenção. 3 meses apenas de viagem até o Sinai. Eles enfrentaram 4 crises. Eu disse 4 crises. Veja aí, Êxodo, capítulo 15. A primeira crise foi em Mara. Quando eles chegaram em Mara, aleluia. Quando eles chegaram em Mara, meus amados e queridos irmãos, nos diz a Bíblia que eles não puderam beber água de Mara, porque as águas eram amargas. Glória a Deus. E o povo começou a murmurar contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Era uma crise. E o pior, Itamar, é quando na hora da crise você se esquece da promessa. A promessa da presença dele. Quando ele diz: estou convosco todos os dias, um dia tem 24 horas. Ele quis dizer em todos os momentos. Mas o povo esqueceu disso. E muitos crentes se esquecem disso. Mas a Bíblia diz que quando eles foram beber a água era amarga. Quantas amarguras você já viveu pelas circunstâncias, pelo problema? Glória a Deus. Mas qual foi a sua atitude na hora que você amargou com uma situação, com um problema? O povo murmurou contra Moisés, e Moisés não saiu da presença de Deus na hora da crise. Primeiro segredo, profetize para o seu irmão, diga: não saia da presença de Deus na hora da crise. Se estiver doendo, se estiver amargando, mas continue na presença do Senhor. O povo saiu, Moisés não.
Moisés não. Observe 15 e 23, que Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um lenho que lançou nas águas. O que foi que Moisés fez? Orou. Quando as coisas estiverem difíceis, quando seu coração estiver amargurado, não murmure, clame ao teu Deus. Pergunte para Ele aonde está a tua promessa. A tua promessa, que promessa? Da presença dEle. Oh glória, glória a Deus. Eu já contei aos irmãos aqui do meu cunhado Gedeão, que estava na minha casa e passou mal. Ele veio para um tratamento, ele passou mal. E eu orei de tudo quanto era jeito e não aconteceu nada, pastor Genival Bento. E Deus já havia preparado tudo, glória a Deus. Naquela noite, sem carro, sem dinheiro, distante de tudo e de todos, louvado seja o nome do Senhor, e num bairro que eu havia chegado há pouco e não conhecia ninguém. Aí isso aconteceu, aleluia. E agora eu não me esqueci que eu tinha um Deus que prometeu estar comigo todos os dias. E eu e minha esposa dobramos os joelhos e oramos, e oramos, e oramos. E quanto mais orava, mais ele ia morrendo. E minha esposa saiu para chorar, porque disse: não quero ver a morte do meu irmão. Mas eu não saí. Depois eu levantei, parei, pensei. E digo: mas como é que ele vai morrer aqui diante dos meus olhos? Aí me lembrei, a promessa. Dobrei o joelho e digo: Senhor, aonde tu estás agora? Eu estou precisando do Senhor aqui. Aleluia! Aonde está o Senhor agora? E chegou um anjo com uma bandeja na mão. É uma bandeja mesmo. Aleluia! E eu olhando para o moço, olhos fechados, e estes olhos fechados abriram. Literalmente eu comecei a ver o que estava acontecendo, não só na frente, não só na direita, nem atrás, nem no lado. Eu estava vendo tudo com os olhos fechados. Vi quando o anjo chegou, vi a bandeja e vi algo na bandeja, no meio, glória a Deus. E uma voz disse: é um coração novo. É um coração novo. Aleluia! Eu disse: chegou. Eu levantei esta mão, pegou fogo os 5 dedos, saía aquele fogo como de maçarico. É muito bonito, é fogo de toda cor, né? Colorido assim, saindo assim, e eu vendo. E a minha mão foi lá no coração dele, em cima. Eu não fiz assim, nem coloquei a mão dele, coloquei assim em cima, foi como um imã. O coração dele pulou para aqui, para a minha mão. Pá! E quando pulou, eu fui com o coração dele para a bandeja, e peguei o outro e coloquei lá no lugar daquele. Aleluia! 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 Andelai de suinde moquinasri ande becos. E eu olhei para ele. A oração terminou. O anjo desapareceu e tudo voltou ao normal. Aquele brilho, desapareceu tudo. Ficou só eu, ele e minha esposa que chorava. E eu olhei para ele e disse: pode levantar. Pode levantar que você já está curado. Ele, cada olho assim, assustado, olhando para mim, eu digo: levante, que você já está curado. E ele sem querer levantar. E eu pensei comigo mesmo: já sei, que quem passa por uma cirurgia não é fácil pular da cama assim rápido. Aí eu peguei na mão dele e puxei, digo: o cirurgião não deixa cicatriz. Aleluia! Puxei, ele colocou-se de pé e viveu para a glória do nome do Senhor. A presença na hora da amargura.
O que foi que eu fiz? Eu achei o lenho, eu achei o lenho, eu achei o lenho, eu achei o lenho. Moisés orou e Deus mostrou o lenho. Eu não sei de onde surgiu, pastor Bento, aquele lenho, mas apareceu e Moisés pegou o lenho e colocou nas águas amargas, e as águas ficaram doces. Quem já achou o lenho, coloque nas amarguras da sua vida que ela vai ficar doce. Langana Shuriama Kadahaya. Aleluia! A primeira crise vivida por Israel foi em Mara, quando as águas eram amargas e eles não podiam ouvir. Mas Moisés achou o lenho. Glória a Deus. E quando ele achou o lenho, versículo 26, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tem que ouvir, fizeram o que é reto diante dos seus olhos. Preste atenção. (15 e 26). Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, ouvir, se você fizer o que é reto diante dos seus olhos, se você se inclinar ou inclinar os teus ouvidos aos mandamentos, à palavra de Deus, se você guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, aquelas que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Escute, dali, aleluia, eles foram a Elim, e em Elim acharam 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e eles acamparam-se diante das águas. Primeira crise de Israel foi em Mara, águas amargas. Segunda crise de Israel, mas a presença de Deus estava com eles. A segunda crise que Israel viveu foi em Sim. Sim estava entre Elim e Sinai. E o que aconteceu entre Elim e Sinai, precisamente em Sim? Faltou comida, faltou pão. O salmista disse: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Quem entendeu? Você entendeu mesmo? O que é que estava faltando agora? Pão. E eles estavam indo para Canaã. Para onde você está indo, irmão? Pergunta ao teu irmão que está ao lado: você está indo para onde, irmão? Estou indo para casa. Não, irmão, você não está indo para casa, não. Você está indo para o céu. Pergunta para ele: o que é que está faltando, irmão? Se um irmão rico perguntar a um crente pobre o que é que está faltando, ele vai dizer até o que não está. O que é que está faltando? Pastor, está faltando tudo. E onde está o seu Deus? Está dormindo? Se esqueceu de você?
Por que está faltando tudo? Por quê? Aonde o povo estava? Em si. Capítulo 16. Glória a Deus. E o que faltou em si? Faltou comida. E quando faltou comida, já estava com 15 dias que eles haviam saído do Egito. A primeira coisa que Israel fez, no versículo 2, foi murmurar contra quem? E quem mais? E Arão. Meu Deus do céu. Será que o pastor sempre é culpado pelas coisas erradas? E tem gente que quer ser pastor. Tem vaga, irmão. Tem vaga. Está assim de vaga para pastor. Glória a Deus. O que faltou? Pão, faltou comida. E de quem era a culpa? Do pastor Moisés e de Arão. Aí o povo chegou perto de Moisés e Arão. Aí fizeram um coral e começaram a dizer: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Pensa você dizer isso perto de uma pessoa querendo responsabilizá-la. Não tem coração, irmão, que aguente. Glória a Deus. A maioria dos pastores, eles infartam, problema cardíaco. Pensa Moisés, o povo lá dizendo: rapaz, não era melhor a gente estar no Egito, corresse por lá mesmo. Lá a gente estava sentado junto às panelas de carne. Eles deviam ter sentado para dizer: lá a gente levava chicotada. As nossas mulheres apanhavam na nossa frente, os nossos filhos saíam na tapa. Eles não lembraram disso. Glória a Deus. Irmão, eles só lembraram das carnes que nem eles mesmos comiam essas carnes que eles estavam falando. É aquele crente que vem para a igreja, né, irmão? Aí vem para a obra e vai ser obreiro. Diz: irmão, eu era rico, eu deixei tudo. Tudo o que, irmão, que você deixou? Você é rico agora. Você é rico agora. Aleluia. E aquele povo, irmão, por falta de carne, eles murmuraram, desejaram voltar para a escravidão. E a Bíblia diz, no versículo 4, que Deus falou com Moisés e disse: eu vou fazer chover pão do céu. O que foi que Deus disse? Vou fazer chover pão do céu. Por quê? Porque havia um homem que andava na presença de Deus. Se você anda na presença de Deus, Deus vai fazer chover pão do céu. Em outras palavras, a presença de Deus traz suprimento para as nossas necessidades. Diga comigo: a presença de Deus traz suprimento para as nossas necessidades. Amém. Glória a Deus. Mas vamos andar, porque o tempo não espera. Então em Elim, Deus mandou pão do céu. De Elim, meus amados irmãos,
eles foram para Refidim, capítulo 17. Em Refidim houve crise outra vez. Agora não faltou mais pão, eles já tinham pão sobrando. Em Mara a água tinha, mas era amarga. Em Sim faltou pão, tinha água, mas faltou comida. E em Refidim faltou água. Aleluia. Êxodo 17. Quando eles partiram do deserto de Sim, nas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, mandamento do Senhor, eles acamparam-se em Refidim, e ali não havia água para o povo beber. E o que o povo fez, versículo 2, o povo contendeu com, lá vai o pastor de novo. Glória a Deus. E o povo foi pedir a Moisés o que Moisés não tinha para dar. O que esse povo tinha, irmão? Será que esse povo era cabeça de camarão? É possível. Ora, no deserto, não tem água. Não vamos pedir água a Moisés. Ele é obrigado a inventar água para a gente. Não foi ele que tirou a gente? Eles esqueceram de Deus, irmão. Meu Deus, pastor Bento. O povo esqueceu de Deus. Por que esqueceu de Deus? Porque estava faltando a sua presença. E quando você deixa de orar, falta a presença de Deus. Quando você deixa de ler a Bíblia, falta a presença de Deus. Quando você deixa de vir para o culto, falta a presença de Deus. Quando você vem para o culto, mas aqui está apenas o invólucro, a carne, mas a sua alma e espírito está em outro lugar, falta a presença de Deus. Quando você está na igreja, mas está vazio do espírito, falta a presença de Deus. Aleluia. E por isso o povo contendeu. Observe cada passo, depois vocês vão ler mais lentamente, para ver os detalhes. Eu estou passando assim, numa síntese praticamente. Mas observe que em cada situação houve uma reação ruim, negativa, dos que não tinham a presença de Deus. Aqui, eles começaram a contender com Moisés. Foram a Moisés para que Moisés desse água para ele. E Moisés perguntou: por que vocês estão contendendo comigo? Por que vocês estão tentando a Deus? No versículo 3, o povo murmura contra Moisés de novo, questiona, chama Moisés de assassino. Disse: você nos trouxe aqui para matar a nós e aos nossos filhos, matar o nosso gado, acabar com a nossa economia. Mas Moisés andava na presença de Deus. Quem anda na presença de Deus, anda debaixo da bênção. Aleluia. Pastor, e a presença de Deus estava com aquele povo? Estava, irmão, de forma visível. A presença de Deus estava manifesta sobre eles através da nuvem. E eles estavam vendo a nuvem lá. A nuvem estava lá. Mas a crise estava aqui. Deus está sobre a tua vida, mas a crise está aqui. E quando a crise aperta, você não olha para cima, olha para baixo. A águia é diferente. Quando a tempestade vem, ela voa contra a tempestade. O pato é diferente, não olha para cima, olha para baixo. Quando relampeja, troveja, o pato corre para se esconder. Assim é o crente sem a presença de Deus. Ele não é águia, ele é pato, ele é galinha, ele é passarinho, ele é qualquer coisa menos águia, porque águia é símbolo da presença de Deus.
Não tinha água. E o crente sem a presença de Deus foi murmurar contra o pastor. E Moisés foi a Deus e disse: Senhor, o que é que eu faço com este povo? Versículo 4, daqui a pouco eles vão me apedrejar. Aí Deus falou com Moisés. Pense comigo. Moisés foi falar com... Não ouvi. Igreja, Moisés foi falar com... Porque ele conhecia a presença de Deus. E quando ele foi falar com Deus, Deus falou com... Não falou com o povo. Moisés foi falar com... E Deus falou com Moisés. Como é o nome disso? Koinonia. Como é o nome disso? Koinonia. Koinonia, comunhão. Relacionamento íntimo, pessoal. Então Deus, quem anda na presença dele, fala com ele. Enoque andou com Deus. E o relacionamento dele se tornou tão estreito com Deus, que Deus o tomou para si. Disse: não, Enoque, vem logo morar aqui comigo. E acabou a história. Aleluia. Eles estavam em Refidim. Em Refidim faltou água. O povo falou contra Moisés, disse barbárias, mas Moisés não respondeu à altura, falou com Deus. Deus disse a Moisés: número 1, passa diante do povo. Passa diante do povo. Número 2, tome consigo os presbíteros da igreja e toma na tua mão a vara. A vara é o símbolo, o sinônimo, é o sinal de Deus, é a palavra. Aleluia. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quem está sentindo a presença? Só quem sente, só quem sente. Preste atenção. Moisés, você vai na frente do povo. Você não pode ir atrás do povo. Não pode ir emparelhado com o povo. Não, tem que ir na frente. Se bem que tem crente que quer ir na frente do pastor. Glória a Deus. E tem outro, não, eu também sou, eu vou ao lado dele, eu sou igual a ele. E ainda sei mais. Se eu tivesse ali, a coisa seria outra. Eu já tinha batizado com o Espírito Santo, tinha feito um monte de coisa. Aleluia! Mas Deus disse: Moisés, tu vai na? Moisés, tu vai na? Não ouvi a igreja. Moisés, tu vai na? Na frente. Porque Moisés perguntou: o que é que eu faço? Eu disse: a primeira coisa que você vai fazer é ir na frente. E o povo deixa o povo ir atrás, murmurando, falando mal de você. Vá na frente. Número 2, leve os presbíteros. Leve os presbíteros. Aleluia. Depois dos presbíteros, aí sim, o povo pode vir. Mas primeiro Moisés, depois os anciões de Israel. E com a vara na mão. Aquela mesma que você feriu o rio, vai. Versículo 6. Primeiro Deus deu as determinações. Depois Deus disse, vamos ver o que foi que Deus disse. Versículo 6. Eis que eu, Jeová, estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés fez assim diante dos olhos dos anciãos de Israel. E aquele lugar passou a ser chamado de Massá e Meribá, por causa dos filhos de Israel. A contenda foi tão forte que houve um questionamento se Deus estava ou não no meio deles.
Mas o bom é que faltou água e Deus